neste programa. Pode soltar a vinheta, meu querido Delari. No programa de hoje, muita sapiência e iluminação pelo ar. Não, de forma nenhuma. Isso é um erro típico de bolsonarista. Pois aí vem ele, o filósofo, escritor, professor e palestrante que massageia nossos cérebros. Qual a vantagem de ser uma pessoa boa? Olha, eu diria que essa não seria uma boa pergunta se você estiver preocupado em ser uma pessoa boa. O resplandecente Luiz Felipe Pondé. Palmas para o professor Pondé nesse momento. Maravilha. O Pondé que tem um programa na TV Cultura sensacional. Se você gosta do Pondé, você tem que assistir. Tem na plataforma também, né? Tem na plataforma. Chama-se... como é que chamam? Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas é com a nossa querida... a Thaís Oyama, que trabalhou aqui. Ele faz uma dupla, a Japa, a nossa querida Japa. Ela trabalhou aqui um tempo. Depois foi pra UOL, né? Depois foi pra UOL e agora tá lá na Cultura fazendo esse programa que é muito bacana. São os temas e lá você tem a possibilidade de falar, mas aqui tudo tem que ser rápido e tal. É tudo mais no superficial. Lá nós temos 1 hora pra desenvolver. Pondé, e nesse mundo caótico, sempre nós precisamos dos filósofos. Quanto mais caótico, mais. Quanto mais caótico o mundo, mais os filósofos são necessários. É isso mesmo? Olha, a história está a favor da tua hipótese, porque a filosofia floresceu em Atenas na decadência de Atenas, da democracia. Então, aparentemente, há um vínculo aí entre filósofo fazer sucesso e mundo ir aberta. O mundo no lixo e a filosofia florescendo. Precisa de um pensador. Precisa de alguém, né? Algumas pessoas que pensem de uma forma um pouco mais lenta, com mais mediação, né? Que não esteja preocupado em entregar alguma coisa, né? Sabe? Um pensador. Então, pelo menos, por exemplo, mesmo no século XVIII, que você tem um outro pico de filosofia agora na França, também estava um caos. E o iluminismo apareceu ali. E agora também tá meio zoado, né? Apesar do conforto que a gente tem, né? Tá zoado, né? Sem dúvida nenhuma, o mundo melhorou muito em termos materiais para algumas pessoas, né? Um número significativo de pessoas. Mas eu acho que nosso caso hoje, por exemplo... depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos chamados 30 gloriosos, como se fala na Europa, dos anos 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Guerra Fria, havia uma expectativa assim de que todo mundo ia ser democracia liberal, o mercado ia crescer, as pessoas iam discutir só banheiro, sabe? Gênero de banheiro, umas coisas assim, meio pontual. E aí, de repente, a gente descobriu que o mundo é sempre meio doido. Então, o Putin existe, invadiu a Ucrânia, passou a pandemia, fudeu um monte de gente. Né? Você tem esse crescimento de conflito entre Estados Unidos e China. A América Latina, nós aqui estamos sempre sem destino, como sempre. A gente aqui sempre é ruim, né? A gente não está indo para lugar nenhum, né? Aqui nunca teve... Acho que nunca foi legal, né? Descobrimento. Sempre uma bagunça. Bom. Na época do Rio era aberto ainda. A Argentina ganhou muito dinheiro na primeira metade do século XX, né? Ganhou muito dinheiro vendendo carne, não sei o quê. Tem até um livro chamado Viagem ao Fim da Noite, do escritor chamado Cellini, que se passa... O livro começa em 1916, tá? E aí avança. E aí tem um momento lá que ele tem uma namorada, o personagem principal, que ele na realidade, assim, ele leva a namorada é uma tocadora de violino, mas que na verdade é garota de programa. Então ela vai tocar violino sensualmente e ele fica esperando embaixo, quando ela tá lá trabalhando. E ele comenta várias vezes que os clientes dela são os milionários argentinos. Estavam comprando tudo em Paris. A Argentina parece que teve um momento bom. Aí o Maradona acabou com tudo. Chile também teve um momento bom. Também teve. Mas mesmo assim é pontual, né? Segundo Lula, de 2002 a 2010 foi a glória na América do Sul. Não sei se você viu a declaração dele. Graças a ele, provavelmente. Graças a ele. Lógico que foi. Mas
Oi, pode completar. Não, o que eu ia dizer então é que assim, a América Latina, ela sempre importou pouco, né? Agora com essa discussão no Mercosul, mas durante a Guerra Fria, a América Latina foi um ponto de preocupação americana. Por conta da Revolução em Cuba, do risco da contaminação soviética, chinesa. Mas de lá para cá, os Estados Unidos não está nem aí para nós. A gente pode pular no precipício, bater a cabeça na parede. Não é muito importante, né? Não é terceira divisão. Geopolítica não é. Isso é tipo várzea, essa terceira divisão. Geopoliticamente não é importante, do ponto de vista, inclusive, geográfico especificamente, não tem uma localização importante. E então... E por que a gente acha que a gente é tão importante assim? Eu acho que, sabe, Emílio, eu acho que de repente, do ponto de vista psicológico, até faz algum sentido, né? Você não chegar à conclusão, olhar no espelho e dizer assim, você é um bosta, você não importa pra ninguém, você vai ficar muito mal. Então, acho que é meio que normal fazer uma relação com o país, assim, com o continente, que a gente tente encontrar alguma coisa que faça com que a gente não se sinta muito vira-lata, como o Nelson Rodrigues dizia. Sim, mas, por exemplo, o brasileiro, ele fala assim, olha só como o mundo está olhando pra gente. O mundo não está. Olha como o mundo está olhando. Não está nem vendo. Não está nem vendo. Sabe nem onde fica. Nem lembra. Então, mas tem essa coisa, né? Olha o mundo, essa pompa, esse... Inclusive o nosso tamanho, no caso do Brasil, né? Nós somos um país pode ser isso, né? Ser tão grande, a gente fica meio alienado. Faz um teste. Pega qualquer dessas emissoras internacionais de notícia, né? Qualquer uma delas, e assista elas fora daqui, inclusive. Aqui também vai funcionar. Você vai ver que o Brasil e a América Latina praticamente não aparece. Nada. É uma autodefesa, por isso não aparece, é uma autodefesa. Ele precisa se defender se colocando em polpa. Não? Se imaginando um pouco mais importante do que né? Mas, é claro, a Amazônia é um certo ativo, assim. Mas pro mundo rico, o Brasil é a periferia da Amazônia. Sim. Né? A gente aqui é a periferia, a Amazônia até importa, nós não. Sim. Em muitos lugares, nossa capital ainda é Buenos Aires. Ô Pondé, eu acompanho bastante seu Instagram e tem uns posts que eu gosto, que é o Pondé Fã. E tem um em particular que você escreveu, que colocou: se eu irritei os inteligentinhos é porque fiz bem meu trabalho, né? A gente teve uma mudança agora de governo e você sempre colocando as suas na verdade, colocando as suas ideias, né? E as suas opiniões. Queria saber se você já virou bolsonarista, porque no governo passado você era de esquerda, comunista total. Queria saber se agora a turma já tá te chamando de bolsonarista e fascista, extrema-direita. Ou se você tá fazendo bem o seu trabalho, como diz o post. Olha, deixa eu dizer uma coisa antes de partida, assim. Esses posts, eu tenho que dizer que quem faz são as meninas da DOCA. Então, parabéns. Tá? Parabéns, meninas. São as doquinhas, as docas, como eu chamo elas. Quer dizer, são elas que montam. É claro que elas montam em cima de coisas, de ideias que eu conheço elas desde 2013, quando foram minhas alunas. A gente se conhece muito bem. Então, é elas que montam as frases, escrevem, pegam fotos. Então, esses posts, na realidade, a autoria é delas. Boa. Inspiradas no que elas conhecem, do que eu penso. Certo. Então, por isso que parece que sou eu. Sim. Né? Porque tem tudo a ver com o que eu falo. Agora, a pergunta que você fez, outro dia, inclusive, alguém perguntou assim para mim, não, você era de direita, depois passou ao centro. Sim. Algumas pessoas acham que você é de esquerda. Eu, no fundo, não ligo muito para isso, mas eu entendo a sua pergunta. Certo. Né? E é claro que eu tive durante o governo Bolsonaro, quando eu criticava o Bolsonaro, nunca fui bolsonarista, quando eu criticava o Bolsonaro, eu perdi palestra por causa disso. Sabe? Em ambientes assim, em que os caras eram muito radicais e faziam uma leitura tipo assim, Pondé é comunista. Né? Eu lembro de uma vez que alguém falou em algum lugar, não sei se foi algum programa que eu estava ou foi pro meu canal de YouTube, alguém comentou, disse, Pondé nunca foi de direita, ele só falou isso para marketing, ele sempre foi comunista. Então, você sabe, fala o que quiser. Agora, como nós estamos no governo do PT de novo, e eu, de fato, acredito um pouco que o intelectual público deve ser inorgânico,
O que significa isso? Ele não pode trabalhar organicamente para nenhum partido, para nenhum governo, para nenhum conjunto ideológico, porque senão ele perde credibilidade. Então agora provavelmente eu vou virar de novo extrema-direita, fascista, cacete. Mas esse é que é o problema do mundo agora. Porque é o seguinte, eu acho que você gosta de agitar, você gosta de agitar o debate. Tem muita gente que chama reflexão, é o provocador. É o cara que provoca, que quer uma discussão e tal. Porque nada mais chato do que uma discussão com um ponto de vista só. É a coisa mais triste que existe no mundo. Só que o que acontece? Hoje em dia, a merda é o seguinte, o cara ele usa, cada um usa... A benefício. Ele usa em benefício próprio. Então ele vai pegar uma frase que o Pondé falou e vai falar, aqui ó, esse comunista. cara aqui é comunista. E isso é uma coisa que não vai acabar. Não. Isso é um negócio que vai perdurar, porque o cara ele pega um fato e cada um usa pro seu benefício. Pra sua narrativa. Né? Pra sua narrativa. E não tem jeito, Pondé. Então você vai ter que ter nego te enchendo é que no fundo eu não ligo muito pra isso. Porque inclusive é a equipe que posta, né? Não é nem ele que tá na rede social. Ele não tá nem respondendo o hater. Não, enquanto na verdade não, nunca. Mas elas também não respondem, né? O que acontece é assim, eu me relaciono com seguidores principalmente nos vídeos do YouTube, porque os vídeos, elas coletam as perguntas, fazem uma primeira curadoria, passam para mim no dia que a gente vai gravar, né? E aí eu olho entre, os 10 perguntas que elas escolheram, eu escolho 8, 7, depende do número que elas dizem que eu tenho que gravar. Então, todo vídeo que eu gravo no YouTube, apesar de eu não dizer o nome da pessoa, ela vai reconhecer a pergunta dela, porque eu vou começar falando a pergunta. Então, por exemplo, se for o Emílio que fez, ele vai saber, ele tá me respondendo. Sim, apesar tem uma que relação eu não digo, com a pessoa. Né? E também no Instagram os seguidores pedem indicação de série, de filme, que às vezes eu fico até de saco cheio disso. Mas elas falam, não, você tem que dizer. E eu percebo que as pessoas falam, porra, aquela série, enquanto gente assim por aí, aquela série que você indicou, aquele filme indica mais. Então eu percebo que tem, digamos assim, uma consistência na demanda delas do ponto de vista de mídia. Mas eu de fato não tenho contato com hater nenhum. Não, faz bem. Não leio. E não te incomoda. E não me incomoda. Não. Quando chegou até a mim, por algum motivo, que pode ser assim, imagina uma amiga minha, um amigo meu, comenta, você viu, não sei quem falou tal coisa de você no Twitter, ou sei aonde, me xinga minha mãe, sei lá, quer que eu morra, quer que o Ministério Público tire todo o meu dinheiro. É claro que eu digo, puta que pariu, que merda. Que saco. Que ponto eu prefiro não saber. Lógico. Mas no dia a dia, eu nunca estou pensando nisso. Que bom. Mas você faz uma análise boa do ser humano e eu não sei se você acompanha essa tendência que agora as pessoas, tirando o diagnóstico médico de um psiquiatra, tem TDAH, burnout, que tudo isso existe. Mas as pessoas gostam de glamorizar o diagnóstico ou sintoma que elas dão para elas. Por que você acha que isso está acontecendo agora? Eu acho que, assim, na verdade, nós seres humanos, a gente precisa de alguma dose de relevância. Né? E uma das formas da gente achar que tem alguma relevância é ter algum tipo de identidade, fazer parte de algum grupo. Né? Então, se eu tenho um diagnóstico tal e esse diagnóstico está aí aparecendo na mídia, se fala muito dele, então eu não sou mais um pentelho. É um pertencimento. Exatamente. Eu estou pertencendo a um grupo e esse grupo é um grupo científico, porque é um diagnóstico científico. Então eu não sou um pentelho, eu tenho um tal... eu justifico a minha eu tenho chatice. Um tal quadro sindrômico, entendeu? E aí, isso, na realidade, hoje isso está em toda parte. Você pode se autodiagnosticar, imagino, inclusive no Google, sei lá onde. Sim. Então você começa a dizer que você é tal. E isso, muitas vezes, num ambiente social, isso acaba fazendo de você uma pessoa especial. Você tem relevância. A tal da relevância. Porque a irrelevância e o anonimato, que é a nossa condição a priori, é insuportável, né? Mas não pode se confundir com vitimismo, né? Você também não pode usar isso para você conseguir direitos também, puxar né? a carta. Inclusive, porque para você conseguir alguma coisa assim, normalmente a instituição vai te exigir o diagnóstico mesmo, né? Sim. Você vai ter que trazer, que nem a universidade, você vai ter que trazer o atestado, o famoso atestado ou relatório. Como falam, um relatório que traz o seu diagnóstico todo, entendeu? Fazer uma pergunta. Mas você pode puxar a carta, né? Quando for. Quando você precisar. Claro que pode. Nas mais variadas situações. Trucada, exatamente. Né? Inclusive, se um professor
fala com você meio assim ou assado. E isso, inclusive, hoje em dia... Bom, eu acho que a educação está perdida total, né? Mas assim, mas isso é uma longa história. Mas assim, hoje em dia ainda existe esse problema de você de repente vem a mãe do aluno atrás de você, vem a psicóloga e vem o advogado, aí fudeu. Advogado e psicólogo. Ô, Pondé, essa questão de falar de puxar a carta de seja qual que for. Vou usar o meu exemplo do gordo. Quando a sociedade vem e começa a segregar nesses grupos que eles têm esse direito de falar assim, mas eu sou gordo, você está sendo gordofóbico. Isso daí, você acha que daqui para frente vai, ao invés de... Porque seria para unir as pessoas, mas na verdade só segrega e, por exemplo, um empresário, de repente, em um momento não vai mais contratar o gordo, porque se em algum momento ele tiver que chamar atenção e tiver que demitir o gordo, ele vai puxar a carta e falar, você está sendo gordofóbico. Você acha que isso vai trazer essa série de problemas daqui para frente? Eu acho que já traz em alguma medida, né? Quando você fala que você cria pessoas que são de alguma forma inimputáveis. Peraí que eu vou beber a água aqui. Sim, os silvícolas. Lembra do silvícolas? Silvícolas, sim. Faz tempo. Exato. O artigo tá na Constituição. Eu gosto mesmo do afegão médio. O afegão médio. Você fala, o afegão médio. Que nem você falou pro Pavinato. Mas assim, então eu acho que isso já é uma coisa que pode acontecer, né? No sentido de que a ideia de você proteger uma pessoa do ato discriminatório, que é a priori uma boa ideia e necessária para o convívio social, facilmente na mão das pessoas no dia a dia, ela se desdobra em todo tipo de comportamento, porque o ser humano é o ser humano, a natureza humana é a natureza humana, né? Então facilmente alguém pode, em algum momento, inclusive... Por exemplo, ontem tinha uma discussão interessante, eu digo ontem no jornal, que eu estava da Cultura, que era esse endurecimento com relação à lei do salário igual entre homens e mulheres. Lembra disso? Então, é claro que, a priori, você deve... Porque A faz uma função e B faz uma função, você não pode dizer que B vai ganhar menos do que A, porque B, usa saia como se usava antigamente as mulheres, né? Ainda usa, mas não só saia. É claro que você olha para isso e diz assim, não, as pessoas têm que ser iguais perante a lei, perante as funções que fazem em pagamento. Mas o que acontece em muitas empresas? Então, você dá licença, maternidade, né? O que em alguns países não existe, mas no Brasil ainda bem que existe, porque precisa em alguma medida mesmo. Mas aí a pessoa fica 4, 5 meses fora, quando volta demitida. Por quê? Porque a empresa olha e diz assim, se você ficou 4 meses fora, é porque você não vai fazer falta. Coloca outra pessoa no lugar. Então aí você tem um conflito que é o seguinte, de um lado você tem um princípio, né, como se fala em ética, deontológico, que é o palavrão, né? Significa que você tem um princípio normativo que busca a ideia de que todos, homens e mulheres, têm o mesmo direito, mas do ponto de vista pragmático do dia a dia, as pessoas fazem contas. E elas resolvem como elas querem. Então, mas a empresa não é casa de caridade, como falava antigamente os velhos chefes. Isso aqui não é uma casa de caridade. Se falava isso antigamente. Então, casa da sogra, né? Casa da sogra. A empresa é para dar luz. Casa da mãe Joana. Então, é disso que eu estou falando. As empresas fazem conta, porque elas inclusive têm que pagar contas, elas têm que pagar salário, elas têm que manter a atividade rodando, e para isso elas têm que ter lucro, inclusive, porque senão o cara fecha o negócio. Não abre o negócio. Exato, lógico. Você pensa num time de futebol. Então, mas isso aí... Não, mas vamos lá. Mas isso aí é meio uma mentira. O quê? O que é uma mentira? Porque isso é uma mentira. Tipo lá, sei lá, o Zuckerberg, esses caras que inventaram esse negócio de ping-pong, empresa, linda. Tá, você vai lá ter um puff, cadeira de massagem, leva o cachorro, pega uma espaço pet. Espaço pet. Ficou vermelho o negócio, mandou todo mundo embora e logo. E leva o puff embora. Manda de uma maneira assim, agora não é mais empregado. Chama de colaborador. Mas é uma puta mentira. Carta homenagem da Globo. Total, Emília. Assim, ainda tem uma coisa, recentemente, por conta do programa Linhas Cruzadas, uma pesquisa que a gente estava fazendo, chegou até a mim uma história que se chama 4 dias de trabalho. Né? Que você tira segunda-feira.
né? Trabalha ao invés de 5, 4. Foi, acho que pelo que eu vi alguém que é especialista nesse assunto aqui no Brasil, que são poucos, era uma especialista, ela dizia que veio da Nova Zelândia. Tava na Europa também essa discussão. Um dia menos de trabalho, que você rende mais, né? Então... bom, mas toda coisa que surge na Nova Zelândia, eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, porque ela tem 10 pessoas, né? Então, assim, é um país... É o tamanho de Osasco. Perfeito. É o tamanho de Osasco. E parece Nova que é perfeito. Né? Agora, imagina, você trabalha 4 dias, mas você tem que produzir a mesma coisa que você trabalhava, que produzia quando trabalhava 5. E melhor ainda, você deve melhorar a produtividade. Porque se eu deixo você em casa um dia a mais, além do sábado e domingo, você vai ficar descansado. Nada mais natural do que eu que deixei você ficar em casa, que você produza mais. Sim, nos outros dias. Sim. Então, eu acho que no Brasil, na verdade, o que isso ia acontecer é que o cara ia arrumar um emprego nos outros 2 dias. Exato. Né? Certeza. Porque ele precisa Pela necessidade. Vamos fazer um break. Fazer um break para o Reginaldo agora. É isso, Dedê? Então vamos fazer um break rapidinho. A gente continua aqui com o Pondé. O Insta e o Twitter, @LF_Pondé. Vamos pro break. Posso fazer uma pergunta? Opa. Já estamos... professor. Carnal com cabelo. Carnal. Por favor. Eu estou usando Ervic. Como é que está, Carnal? Tá tocando piano. Estou usando Ervic. Primeiramente, um sentimento de saudade com você. Saudade popô. Agora eu quero dizer que o sentimento de ódio pode nascer da impotência. Nietzsche. Com esse abrilhantamento eu emendo a minha pergunta perfeita. Porque hoje em dia nós temos as pessoas que são detentoras tanto do ódio quanto do amor. Ou seja, o seu discurso é de ódio e o meu pode ser do amor. Eu queria que o senhor dissecasse a respeito disso. Muito obrigado, porque eu esperei muitas perguntas inúteis, mas a minha é a melhor. E tem palestra. Você quer que eu disseque o discurso de ódio e de amor? O que seria ser detentor do discurso de ódio e do amor? Aliás, amanhã estou na Itália, palestra. Então, olha, essa história de discurso de ódio hoje é uma grande bandeira, né? É claro que, do ponto de vista das redes sociais, é você xingar pessoas, xingar a mim, xingar outros. Porque eu acho que as pessoas estão, entre ódio e amor, primeiro eu tenho uma suspeita de que quase todo mundo que fala que tem um discurso de amor e ama é mentiroso. O ódio é muito mais fácil. Né? Inclusive porque ele responde a ressentimento, a rancor, a inveja. Então é muito fácil você odiar pessoas, brota natural de nós. Sim, bem rapidinho. Já o amor, afora aquela paixão romântica louca que você vê uma mina, se apaixona e tal, né? Sei muito bem. Então, afora esse amor, que é uma coisa que meio que brota assim, à primeira vista, como alguns falam, o amor mesmo é uma coisa difícil, né? O próprio Maquiavel dizia isso, né? O medo, né? Você não precisa alimentar toda hora, porque o medo você alimenta um pouco, ele permanece. O amor você tem que alimentar todo dia, porque senão ele morre. Nesse sentido, eu acho que, comparando de alguma forma o discurso de ódio e de amor, eu acho que o discurso de ódio é muito mais comum, muito mais natural. Basta olhar as redes sociais aí, né? E enquanto que o discurso de amor, quando ele se torna muito comum, quase todo mentiroso. Não é verdade? Isso a gente sabe que a gente tem muito mais ódio. A gente sabe dentro da gente que a gente tem muito mais ódio do que amor. Mais fácil. Então, mas aí entra o negócio do coletivismo, porque essa conversa que fala, não, todos têm que ser iguais, somos iguais, você careca, eu certo indo para Caraiquice, ele cabeludão, e nós temos que ser, a gente não é igual, a gente não é coletivo. E eles vendem essa ideia, então quando você entra nessa coisa, você sofre muito. O afegão médio, porque o afegão médio é o cara que não tem as paixões. É o cara que vai e trabalha, acorda de manhã, tem a firma dele. É o cara que está trabalhando. É o pagador de conta. Ele não é apaixonado pelo Lula, pelo Bolsonaro, ele não é da direita. É o afegão médio. O afegão médio, ele fica perdido nisso aí, porque ele não sabe para onde ir. Entendeu? E esse é que é o problema nosso. Que ninguém abraça ele. A gente não sabe para onde ir. Aí o cara vem no discurso bonito de coletivismo. Sim, o discurso é lindo. O discurso é bonito. Quando você entra, vai acabar virando igual na França lá. Prática. Que fica aquele negócio que ninguém mais sabe o que é aquilo lá. Perde a identidade. Perde totalmente a identidade, vai ficar aquela bagunça. Todas as utopias fincadas nessa noção de coletivismo,
de amor à humanidade, como se fala, né? Porque eu, assim, isso é uma ideia de um filósofo britânico, assim, eu desconfio muito de quem fala que ama a humanidade. Que ama a humanidade. Que ama a humanidade, né? Seguindo ainda no que você falava, quer dizer, normalmente quem ama a humanidade detesta o semelhante. Isso é de um filósofo que eu estou citando, tá? Edmund Burke, lá do final do 18. Que é uma frase muito comum que vai ao encontro do que você está dizendo. Quer dizer, o discurso coletivista, ele normalmente está baseado numa ideia de ser humano que não existe. Mas, além disso, ele está baseado num pressuposto que é o elogio que você faz à pessoa. Se eu acho que dá para ter uma vida coletiva, né? Se eu digo isso para todo mundo, eu estou ao mesmo tempo dizendo que eu sou uma pessoa legal. E ao mesmo tempo dizendo que você também é legal. Porque se eu estou falando para você que a gente vai conseguir viver coletivamente, partilhando tudo, que as pessoas não vão ter mais a necessidade de posse, né? E, no fundo, eu estou fazendo um elogio às pessoas. Eu quero ganhá-las, é extremamente sedutor. Agora, se você vira, Emílio, que nem você falou e diz assim, olha, as empresas têm que ter lucro, tem que pagar a conta. Quando você fala isso, você meio que a pessoa se sente ferida no coração dela. O Emílio não se preocupa com a gente. Ele é uma pessoa insensível, né? Ele tem uma ideia de ser humano que é muito perversa. Ele, na verdade, ele é uma pessoa que não quer que a gente melhore. Ele ou qualquer pessoa que fale isso. Então, essa é uma discussão que eu acho que isso, inclusive... É um fascista, né? Chega no final, fala que é um fascista. Pondé, mas em cima de tudo isso, então, de todas essas pontes que foram discutidas e tal, e o rumo que a gente está seguindo. Então, qual é o maior desafio, na opinião do senhor, de ser pai e educar um filho daqui para frente, então? Olha, Papai Boquinha. O cara tá brincando, né? Porque a gente não sabe... Pais e filhos. Boquinha de chibio. É um artigo Boquinha de paternidade. Vocês deviam ler mais Pondé. Boquinha de mamadeira agora. Porque você já Boquinha de então, chupeta tá aqui. com a gordofobia, com não sei o quê, vamos educar um filho então daqui pra frente. Eu dei risada porque essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Sim, exatamente. Assim, por isso que o senhor é mestre. Veja, Primeiro, os conflitos sem saber o que fazer com os filhos é um tema que foi lentamente crescendo, no mínimo da metade do século XIX para cá. Ela é antiga, essa questão. Né? Pais e Filhos é o nome de um romance russo que é publicado em 1861, né? E é um romance que trata de conflito de gerações. Sim. Né? Daí, inclusive, o nome de revista está um grande clássico de Turgenev. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: já há algum tempo, quando começa a modernização, como começa o surgimento da ciência, começa a ideia de que os pais são velhos, mal informados, ultrapassados e que a geração de filhos e jovens seriam mais formados em ciência, teriam uma cabeça para o progresso, então haveria uma espécie assim de incapacidade dos pais em passar alguma coisa para os filhos, já que eles eram velhos e ultrapassados. Isso hoje é só mais radical. Mas isso é uma característica do processo modernizador que desvaloriza tudo que vem antes. Aí vem Primeira Guerra, vem Segunda Guerra, poluição, aí você topa com um moleque de 15 anos que não sabe nada, põe o dedo na sua cara, diz pra você, olha, porque você poluiu o mundo, então agora não me venha dizer nada. O cara é simplesmente um pequeno arrogante que tem 15, 16 anos, provavelmente estuda em um colégio caro, né? Vai fazer sabático na Espanha, certo? E ele acha que pode pôr o dedo na sua cara. Então, quando você pergunta como é que um pai vai educar um filho hoje, eu acho que as pessoas estão respondendo a sua pergunta da seguinte forma: não vou ter filhos. Verdade. Inclusive é por isso que tem essa crise de fertilidade. Não é crise de fertilidade. As pessoas chegaram à conclusão que ter filhos é um mau negócio. Né? Inclusive porque você não sabe o que fazer. O que acontece hoje? Toda mãe e todo pai tem uma psicóloga para dizer o que você vai fazer com o filho. Muito bom, verdade. Né? Então não se sabe direito como educar. Eu já eduquei 2. Então, para mim, o problema já passou. Pondé, tem um teorema, uma tese, um conceito chamado paradoxo da escolha. Eu não sei se você já leu, tem um livro chamado do Barry Schwartz. É muito legal que ele fala assim, ó, a escolha é bom,
muita escolha é péssimo. Porque quando você tem... Se eu tiver que escolher entre 3 carreiras, o que provavelmente antigamente o cara era médico, advogado, engenheiro, era mais tranquilo. Você no meu caso, médico ou filósofo. Médico ou filósofo. Loja de sorvete. Agora, quando você tem que escolher... medicina, né? 5 anos. Porque fez medicina e foi pra... O duro foi aceitarem essa loucura que você fez. Papai transição de carreira é chique. Exatamente. Na época era um terror. Mas quando você tem muitas opções, primeiro, porque quando tem 3 opções, você fala, olha, eu escolhi essa, é a menos pior, e você fica satisfeito. Quando você tem 50, 100 opções, você tem uma culpa, falando assim, olha, eu escolhi errado. Eu acho, que aí, emendando o que o Fuzil falou, que o excesso de opções é muito difícil. Sim. É muito difícil, gera tristeza, gera ansiedade, paralisia. E a criança, às vezes tem 5, 10 anos, ela não consegue lidar com... Nem os adultos conseguem. O que você acha que pode ser feito em relação a isso? Você acha que é um motivo mesmo para depressão, infelicidade e várias outras patologias? Eu acho que... Não li o livro que você está falando, mas legal, pelo que você falou, eu entendo claramente. Assim, eu acho que é a mais pura verdade isso aí. É uma das... inclusive tem uma imagem de um autor no outro livro que eu usei há algum tempo com alunos, que dizia assim, que na modernidade você tem um oceano de escolhas. E quanto mais você escolhe, mais água tem. Sim. O resultado é que você se afoga nesse oceano. Bom. Que é essa imagem que você descreveu aí de uma outra forma. Porque são tantas escolhas que a gente tem que fazer que a gente fica perdido. Eu lembro de um filme, inclusive, com Michael J. Fox, acho que é Doutor Hollywood. Uma bosta, mas é interessante. Mas não é de... É esse mesmo. É esse, né? Tem uma cena, não é um grande filme, tem uma cena interessante que ele tá falando com a mina com quem ele vai ficar, o casal romântico, que é uma advogada, que ele fica sabendo que ela tinha ido, sei lá, a Nova York e tinha trabalhado num puto escritório de direito e tinha resolvido voltar para a cidade dela. E ele pergunta para ela, mas por que você fez isso? Eu nunca esqueci a resposta que ela dá. Lá tinha muitas opções. Eu não suporto tantas opções. É uma frase que pode passar desapercebida. Sim, mas é isso. Mas ela tem a ver muito com o sentimento de inquietação, insatisfação e uma infinita capacidade de errar que a gente sente que tem hoje e que os jovens sofrem muito com isso. Muito. É o medo de errar, isso, né? Sim. É porque, certamente, se você tem 120 opções, como você falou, você vai errar. E a culpa é sua. E a culpa é sua. Porque se tiver só uma opção, a culpa não é sua. Não se informou o suficiente. O Barry Schwartz, que é o autor do livro, ele fala assim, ele era judeu da União Soviética, se mudou para os Estados Unidos. Ele falou, quando eu era jovem, na União Soviética, tinha só um tipo de calça jeans. Ela não era perfeita, mas era o que tinha. Era que eu estava feliz com isso. Eu fui para os Estados Unidos... Ele falou, nesse shopping, sei lá, tem 80 opções de calça jeans. E se não ficar perfeita, é culpa minha, porque eu escolhi errado. Você escolheu mal. Então, demora pra escolher e gera arrependimento. Eu vou te mandar o livro. Eu acho que eu tenho ainda uma cópia em casa. Boa, Pondé. Obrigado. Comprou 10. Você vê que o Pondé é uma pessoa fundamental na nossa No vida. debate. Por quê? Por quê? Eu pergunto. Por quê? Por quê? Quantos livros você leu, Pondé? Não sei. Quantos? Ele nem sabe quantos livros. Sei. Ele vem aqui e traz tudo mastigado. Exato. Sim, faz Pra uma abrir nossa sinopse. mente. Traz tudo mastigadinho pra gente. A Resumido. gente tem preguiça Não de fica ler. enrolando. Eu também não a sei quantos página eu li. 2 da Folha de São Paulo, Dá sai dor de editorial cabeça. lá, que você já fica com dor de cabeça. Não lê o ônibus. Ele que tá vem vindo. aqui, dá Simplifica. para nossa audiência, sei lá quantas mil pessoas assistindo a gente, graciosamente traz esse conhecimento. Isso é incrível. Olha só que coisa é um incrível. presente. De mesmo. graça. Não é um Prazer bater presente. papo com vocês. Não é um presente. É mesmo, não é um presente? Qualquer mas pergunta, e aqui não Você me fala de respondeu. qualquer o coisa. Texto, o texto Isso da ele não sabe reforma, responder. Isso é ninguém respondeu aqui. Nem Eles que nem falam o Pondé. Não, Não, o Pondé... Qual texto? Deixa ele, é melhor deixar ele É um de texto fora. da que mais reforma você quer? tributária. Não, eu também. Eu acompanhei. Você acompanhou? Olha lá. Eu estava ouvindo vocês desde a hora que estava vindo para cá do táxi, o táxi estava ouvindo vocês, aquela discussão sobre um suplemento que vocês estavam fazendo. Ah, você quer o Mate Viril? suplemento, A gente Mate vai- Viril. Pareceu tem, uma hein? coisa definitiva. Filosofia Como é que é? O Emílio falou para não passar vergonha. Sua Fundamental. caneca vai brilhar, irmão. Fundamental, né? Um gelzinho, então. Não passar meu vergonha é Deus. o essencial. Gelzinho. Pois não. Ó, André. não, a gente tava falando aqui de vários assuntos, inclusive aquela parte que a gente tava falando de paixão. Eu queria saber se existe alguma diferença da paixão hoje
do lulista para a paixão do bolsonarista? É a mesma paixão? Não é a mesma paixão? Ou existe alguma definição dessa paixão? No pique. Olha, primeiro, eu diria que as duas são semelhantes no fato de que uma adesão muito radical a partidos ou a candidatos é sempre irracional. Sim. Sempre irracional. E é uma tendência muito forte mesmo de quando você tem uma adesão muito estrita, no caso político que você está falando. Então, nesse caso, tomando paixão como algo irracional, né? Paixão não é sempre negativa. Nesse caso, eu acho que é negativa. Mas tem essa semelhança. Agora, eu acho que tem fatores que diferenciam. Por exemplo, a paixão pelo Lula, ou pelo PT e pelo Lula, que é um pouco caso dentro do PT, eu acho que é mais antiga, né? É uma coisa que vem sendo cultivada há algumas décadas no país, né? Eu lembro quando o Lula teve problema com a ditadura nas greves de 79 no ABC, né? Pela minha idade eu lembro disso, eu tinha o quê? 20 anos, né? Então assim, eu diria que a paixão pelo Lula, na forma que você coloca, é uma paixão que já passou por mais testes. Sim. Né? Enquanto que a paixão pelo Bolsonaro é uma paixão que é mais recente. E ela vai passar por um teste agora. Tipo, o Bolsonaro fica inelegível, certo? Sim. Todo mundo fala, não, ele vai continuar a ser nosso líder. Será que vai mesmo? Ou será que na hora que ele ficar inelegível, vai simplesmente todo mundo esquecer que ele existe e ele vai virar uma figura do passado e vai fazer uma fila de gente para ocupar o espaço dele nesse espectro à direita? Enquanto que o Lula chegou a ficar um tempo preso. Talvez se ele ficasse preso até hoje, ele tivesse sumido no mapa também. Mas ele ficou um tempo preso, não foi 2 dias, né? Ele passou por um processo de humilhação e os apaixonados por ele, na verdade, ficaram mais apaixonados. Mais aliados. Né? Porque quando você é muito aderente a uma figura como essa, se ela sofre, você vê ela um pouco como Jesus Cristo. Na época do Lula era tipo Mandela, né? Tentaram aproximar ele do Mandela. Vamos ver se o Messias Bolsonaro, os bolsonaristas vão vê-lo como uma espécie assim de Jesus Cristo condenado por um tribunal injusto, no caso o TSE, né, que o tornou inelegível, ou se vai ser uma paixão assim meio de ocasião, e que ele vai desaparecer e daqui a pouco aparecem uns 3 ou 4 para tomar o espólio dele. Mas, ô Pondé, você não acha que quando a gente vai votar, por exemplo, você vai fazer o voto, você não está pensando em ideologia, você está pensando em você. O que aquele cara, ou aquele partido, ou aquela ideia vai proporcionar de bom para você? Eu, pelo menos, voto assim, não voto com ideologia tal. Então, o que eu penso? Por exemplo, na França. Pegar o exemplo da França, porque senão os caras ficam enchendo o saco. A França sempre teve aquele mais progressista, é o Macron, preocupado com a Amazônia, esse papinho dele. Discurso. Economia verde, tal, bonito, cabelinho bonito, terninho, Mont Blanc. Socialismo com socialismo, Moreno. chupetinha Ele tem de o ouro. Patek Philippe que ele esconde. Isso, Patek Philippe, chupetinha, progressista chupeta. Aí o que acontece? Deu esta cagada agora. Sim. O policial. Do rapaz que agora, do rapaz deu Argelino. O que vai acontecer isso? O cara vai para a extrema direita. Por quê? Porque ele vai falar, opa, precisa botar ordem aqui na França. Que essa conversa, não tá dando certo isso aqui. Aí ele vai pro outro lado, porque tá assim. E culpa também a internet, tá a molecada, ele culpa os dois, na verdade, né? Ele fica confuso. Olha, ele falou inclusive dos games, né? Isso, culpou os games, né? Videogame. É assim, o caso do Macron na França, eu acho que tem uma peculiaridade, não dele enquanto PF, mas assim, a França hoje, pelo menos até agora, para além do Macron, e por isso ele foi reeleito, você tem de um lado uma esquerda que se chama uma esquerda insubmissa, do Mélenchon, que é um sujeito, Mélenchon, que é um sujeito doido. É uma esquerda louca, que inclusive fica numa relação de amor e ódio com o Putin, como toda a esquerda fica, né? Que fica numa situação de ser crítico à União Europeia, certo? E, portanto, uma esquerda que não consegue decolar. Do outro lado, você tem uma figura como a Jean-Marie Le Pen, com essa eternidade. Sim, mas ela acabou, tá aumentando. Cadeira tá aumentando. Que vem crescendo há algum tempo. Né? Suécia, a direita tá ganhando. Eu sei.
né? Já há algum tempo a direita estava avançando na Suécia. Então, o Macron, ele é uma figura que ele não é nem isso nem aquilo. Enganation Society. É que nem o PT. Que inventou o partido para ele. Isso. O PT também é Enganation Society. Society. Não, é Enganation Society pelo seguinte. Vamos analisar a situação. O que o PT faz? É o nova que o PT essa? faz? Ele inventou agora? Pior que Não, antiga. Enganation Society. Enganation Society. Quando o cara dá um migué. Puta migué. Porque o que acontece? Ele fala o seguinte... Eu sou o Lulinha Paz e Amor, centro-direita. Ele bota centro-esquerda. Isso. Ele bota o Bolsonaro ou qualquer um extrema-direita. Ultra. E o outro é o centrão maldito. Então ele é legal. E tem a extrema esquerda, que é o nosso querido do PCO. Do PCO. O Pimenta e não sei o quê. Então ele se coloca numa posição bonita legalzão, pra gente. Que ele é o meio termo. Que é o Macron fazendo lá. Só que o cara vai na Le Pen. Porque ela tem o discurso mais fácil. Porque não sei se eu falei bobagem. O francês médio, o afegão médio. O afegão médio francês. Ele é alguém que está desse jeito, né? Ele tem medo de perder emprego para uma imigração alta, né? Inclusive isso que aconteceu na França foi um fenômeno que é diferente, por exemplo, de você parar o país inteiro por causa de aposentadoria. Porque esse fenômeno que aconteceu na França, ele é um fenômeno que, na realidade, ele corre o risco de gerar uma divisão dentro do país. Porque essa moçada que vota na Le Pen, um monte de gente silenciosa, olha para o que está acontecendo e diz assim, tá vendo aí que eu falei sobre imigração? Tá vendo o problema que é? Então, esse tipo de acontecimento lá na França, ele pode, de fato, armar votos a Le Pen numa eleição. Isso, porque o discurso é fácil. Porque ela fala, eu tô olhando por vocês que perderam o emprego, que agora vai ter que trabalhar mais 2 anos. Olha aí o pessoal entrando na França à vontade e não sei o quê. E o outro vendendo o discurso. É treta. É que o Macron, ele tem uma vantagem que é o seguinte, como existe o Mélenchon e a esquerda radical, que não é o PCO do Brasil, mas é uma esquerda muito constituída. Então, e como ele veio de um ambiente que é um ambiente identificado, por exemplo, com gestão de finanças, banqueiro, sim. Mercado financeiro. É o nosso Samidana. É o nosso Macron. Banqueiro, isso que eu queria dizer. Macronzinho. Né? Então ele tem uma imagem de que ele inclusive a primeira vez que ele ganhou, que ele era a França do futuro. Sim. Sensível a problemas sociais, mais atento aos ganhos financeiros do alto capital. O amor venceu. Vai de metrô pro shopping Cidade Jardim. Gosta de pipoca trufada. Ô Pondé, agora, o Lula sempre fala em democracia, né? Tudo em nome da democracia, mas elogia a ditadura e agora relativizou a democracia, né? O conceito de democracia está relativizado. Como que é essa relativização? Entendeu o que eu quero falar? Deu uma engasopada aqui. O que é essa questão de sempre estar relativizando as coisas, né? Que é na mente da turma. Veja, não há dúvida. Veja bem, não há dúvida que se você for às fontes de filosofia política, ciência política e tal, o conceito de democracia, ele tem, digamos assim, um certo, como se fala tecnicamente, um certo espaço semântico. Quer dizer, ele tem alguns significados que não necessariamente são a mesma coisa dentro dele, né? Eu não sei nem se Lula tem isso na cabeça, porque eu vou dizer o que eu acho que ele tem na cabeça quando ele faz isso. Sim. Né? Mas assim, então você tem, por exemplo, a Alemanha comunista se chamava República Democrática Alemã. Né? Quer dizer, que aquela ideia de democracia que estava lá na origem dos bolcheviques, que é na realidade um regime onde não há diferença econômica entre ninguém. Essa é a concepção de democracia. Com o passar do tempo, se impôs uma concepção de democracia que é uma concepção que a gente pode dizer com razoável certeza que tem uma origem principalmente inglesa, que é a ideia de um regime onde há voto, portanto há soberania popular, mas há independência do judiciário, que na Inglaterra começou a ser discutida no século XVII, cacete. A independência dos juízes, como se falava, né? Portanto, onde você tem poderes separados, além de uma eleição para quem
no caso da Inglaterra, que é parlamentarismo, então o cara que é o líder do partido que ganha mais votos vira o chefe do governo. Então, essa concepção de democracia em que tem oposição, que tem eleições, que tem liberdade de expressão, que é uma coisa que no Brasil está acabando, como a gente sabe, que tem liberdade de expressão. E aí, quando você compara com a Venezuela, né? Aí vem a forçada de barra do Lula. O que eu acho que ele tem na cabeça quando ele fala isso é uma obsessão, uma percepção, inclusive que a própria esquerda, do tipo Boric, que é a esquerda mais jovem, adolescente, olha e diz, não investe nisso não. Sim. Porque o que a esquerda, digamos, contemporânea é um movimento que abraçou a democracia liberal como sua. E agrega à democracia liberal a ideia de expansão dela para aumentar o campo de representação de grupos que antes não eram representados. Mas o trunfo da esquerda atual é defender a democracia liberal, coisa que ela criticava no começo do século. Mas eu aprendi lá com os Comuna, na minha época de Grêmio Estudantil. PCdoB. Você é da canhoteiro, ocupar espaço. Então você tem que ocupar espaço, não importa onde. Você lembra disso? Ocupar os espaços. Ocupar os espaços. Continuam fazendo isso até hoje. Sim, claro. Perfeição. Ô Pondé, eu queria agradecer. Pode ser amanhã? Pode. Show. Bebê, amanhã. Então, eu queria agradecer muito. Eu quero passar. Tem alguma coisa nova? Alguma novidade? Curso, alguma coisa? Palestras? Não, assim, livros. Curso. Nós estamos preparando, eu e as docas, Doquinhas, né? As doquinhas que você falou. Estou gravando um curso novo que vai sair em algum momento sobre Freud. Opa, legal, só sobre Freud. Ó, deixa eu passar a rede. Freud. LF Pondé, né? Pondé. No Instagram, e assistam o programa, tem na TV Cultura, que é muito bom, com a Thaís Joiama também, que tá lá o Pondé, que chama-se Linhas Cruzadas. Lá tem todo o que foi? Sim. Queria mandar um abraço pro Pondé. Nosso programa é maravilhoso, né, Pondé? Nosso programa é incrível. É uma honra estar com você aqui, tá? Obrigado, Pondé. Muito bem. Na TV Cultura. Tem que analisar ele mesmo. Mas não sobe uma rampa. Na TV Cultura, mas tem também no YouTube, né? Tem a TV Cultura tem. Chama-se Linhas Cruzadas. Fica lá. E tem todos esses. É muito legal esse programa, muito bacana para você assistir e adquirir um pouco de cultura. É isso que eu falo para vocês. Bom. Graças a Deus a gente tem amigos que leem muitos livros e trazem mastigado para gente. Olha que delícia que foi. Obrigado, viu, Pondé? Obrigado aí pela presença. Sempre um prazer. Vamos lá, Reginaldinho, manda bala. Vamos dar.